Entrevista está no ar. Vamos nessa, pelo site ou pelo app, mais uma vez aí, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, que bom ter a sua companhia. Meus amados, conforme eu prometido, olha aqui, o Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com obesidade ou sobrepeso em 2035, tá? Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2024. Agora, por isso, é muito importante estarmos atentos à alimentação dos pequeninos. E para falar mais, sobre esse assunto e nos dar dicas como montar aí uma lancheira, eu diria uma lancheira mais saudável para a criançada, eu vou conversar agora com a nutricionista, doutora Cíntia Howlett. Doutora, em primeiro lugar, bom dia. Olá, bom dia, Rádio Relógio. Prazer estar com você aí, Paulo Roberto, aqui no Planeta. E muito feliz de estar aí com vocês. Opa, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Então, doutora, para começar, por gentileza, conta aqui para os nossos ouvintes quais os alimentos adequados para segurar tanta energia dos pequeninos. Eu acredito que é importante a criança não sair de jejum. Muitas vezes a criança não sente fome pela manhã, mas assim que chega na escola, bate aquela fome, e aí, para a criança poder ter um pouco mais de energia, é sempre bom que ela não saia assim de barriga vazia. Então as frutas, iogurte, um ovinho, um sanduíche, carboidratos mais complexos, né? Isso tudo é muito bom para dar uma energia aí para a hora da escola. É verdade, temos que tomar cuidado aí com os nossos pequeninos. O neto da nossa ouvinte, a Lucília, só tem um costume, doutora, de comer alimentos industrializados, como biscoito, salgadinhos, recheados, e ela quer introduzir algo mais saudável. Como ela pode fazer essa iniciação, doutora? A iniciação, a criança que já está muito acostumada com o industrializado, é sempre muito difícil, porque o paladar da criança já está muito voltado para o doce, para a gordura. E são coisas que, ao contrário, tiram a energia da criança, aparentemente dão um up, acelera, mas rapidamente já joga para baixo e cai a energia. Então, o ideal é que tenha, primeiro, uma conversa, dependendo, claro, da idade, mas um acordo com a criança sobre essa lancheira. Então, olha, a gente vai combinar que sexta-feira eu deixo você levar o seu biscoito favorito, A gente começa por um dia da semana ali, permitindo que a criança escolha. E os outros, assim, junto com ela, construir essa lancheira. Quais são as frutas que ela come? Como é que seria esse sanduichinho? Qual é o pão? Então, acho que é importante a criança participar desse processo também. E dentro das opções industrializadas, a gente encontra, sim, hoje, opções melhores. Então é importante também a gente fazer essa escolha, porque muitas vezes os pais não têm tempo, as crianças estão acostumadas a ter um pacotinho ali, então a gente bota a fruta, mas deixa um pacotinho, Vai aos poucos ali, equilibrando essa lancheira. Então procurar dentro dessas opções industrializadas também, as opções mais saudáveis. É verdade, doutor. Tá ventando bem ainda, doutora. Agora, doutora, explica pra gente aqui, por gentileza, a terceira pergunta. Quais os nutrientes que não podem faltar para uma criança? As crianças precisam de todos os macronutrientes, vitaminas e minerais. Então ela precisa de proteína, ela precisa de carboidrato, ela precisa de gordura boa, e fruta, e vitaminas e minerais. Então, assim, nada disso pode faltar. Por isso que é importante a proteína mais magra. Então, quando a gente fala de lancheira, um iogurte, uma vitamina, um queijo, um pão de queijo, frutas, verduras, coisas que tenham vitaminas e minerais. E sempre um carboidrato, um pãozinho, um sanduíche, uma batata doce, uma raiz cozida, algo que a criança também tem ali como carboidrato mais rico para dar energia. Certo. Já pegando carona sobre essa resposta, doutora, detalha mais aqui pra gente como podemos preparar uma lancheira assim saudável. Na hora de montar uma lancheira saudável, a gente tem que pensar exatamente nesses macronutrientes. É importante que tenha fontes de vitaminas e minerais, então que tenha ali frutas, Às vezes tem até uma verdura, um legume, um palitinho de cenoura, um palitinho de pepino, um tomatinho, que tenha uma fonte de proteína, seja
um queijo, um ovinho de codorna, um pãozinho de queijo, um iogurte, que tenha o carboidrato. Sim. Então, seja no pão, seja numa raiz, uma batata doce, um aipim, né? Seja montar mesmo um sanduichinho. Sim. Um biscoito talvez mais caseiro, preparado em casa, ou industrializado, mas mais saudável. Então, que tenha também o carboidrato. E que não seja exagerado para não atrapalhar o almoço. Eu falo muito isso. Às vezes essas lancheiras vêm muito carregadas de coisa, a criança come tudo. Né? Se tiver 2 lanches, é bom separar, escrever lanche 1, lanche 2, porque senão chega na hora do almoço, ela não almoça. Aí no lanche da tarde já está morrendo de fome de novo e acaba pulando as principais refeições. Então, pensar em montar um lanchinho que seja adequado para a idade da criança e que não interfira também na hora do almoço. Olha aí, papai, olha aí, mamãe, foi dado o recado para os nossos pequeninos. Sempre é bom ficarmos ligados, né, com a alimentação aí das nossas crianças. Doutora, para fechar, vamos falar aqui dos alimentos industrializados. E, doutora, quais os perigos deles, hein? Principalmente para as crianças. Finaliza aí pra gente, por favor. Os alimentos industrializados, eles estão realmente massacrando a saúde das crianças, né? E adultos, mas o problema é que a gente cria esses hábitos alimentares muito cedo. Sim. E como eles têm muita açúcar, muita gordura, são muito palatáveis, eles criam já uma dependência, um vício muito cedo. Então, é muito perigoso já, desde pequena, a criança já ter esse hábito dessa quantidade de açúcar, de gordura, de corante, né, de aditivos Sim. químicos. Então, a gente tem que rever essa oferta de industrializados. É claro que dentro dessas opções a gente também encontra industrializados que sejam mais saudáveis hoje em dia. E por isso a gente tem que entender o rótulo, saber fazer uma boa escolha, porque muitas vezes é mais prático e a gente está sem tempo. Sim. Mas a gente precisa muito olhar com mais cuidado e mais carinho o que está sendo colocado na lancheira, o que essa criança come diariamente, né? O problema não é o que ela come num final de semana, num sábado, num domingo, mas o que essa criança come todo dia, né? Que hábito é esse que a gente está formando? Que história é essa que a gente está escrevendo? Acho que esses são os conselhos aí que eu posso dar e que acho que a gente tem que ficar mais atento enquanto pais, educadores e escola, né? Que também é responsável hoje em dia pela alimentação da criança. É isso aí, papai e mamãe, foi dado o recado, hein? Gente, eu conversei com a nutricionista, a doutora Cíntia Howlett, sobre uma alimentação mais saudável para a criançada. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora. Suas considerações finais. Bom, eu fico muito feliz de poder participar. Eu tenho trabalhado muito com escola, trabalho com uma empresa de alimentação escolar. A gente tem, a minha função é como coordenadora de projetos de educação nutricional na Sanutrim. E a minha preocupação é essa, assim, conscientizar essas crianças desde cedo, conseguir criar hábitos alimentares desde cedo, trazer uma comunicação única entre pais, escola, criança e educadores. Né? A gente tem que estar juntos nessa direção e nesse objetivo, né, de criar crianças com hábitos saudáveis, quanto mais cedo melhor. A gente vê hoje é assustadora a quantidade de criança muito cedo, com obesidade, pressão alta, enfim, doenças que geralmente surgem mais adulto. E é muito por conta das lancheiras e produtos industrializados, e excesso de açúcar, e excesso de gordura, e excesso de porcaria, e não do alimento em si, né? Então, a gente precisa chamar atenção para isso. Certo. Quero agradecer a participação aí na Rádio Relógio, um prazer estar com você, Paulo. Eu tenho um Instagram que é Cíntia Howlett, que é o meu, mais de estilo de vida, e um específico para nutrição, que é Cíntia Howlett Nutrição. E vou adorar ver vocês por lá. Um beijo, obrigada. Valeu, doutor, um beijo, obrigado aí pelo carinho, obrigado aí, né, por esta grande oportunidade. Lembrando aos nossos ouvintes, né, quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição termina por aqui.